Olá! Nesse mês de outubro, a proposta de reflexão nas palestras do Centro Espírita Jesus de Nazaré é em torno das obras psicografadas por Raul Teixeira. Meu nome é Leisa Paloski de Oliveira e junto com a Mocidade Espírita temos estudado a biografia de Ivan de Albuquerque, que se dirige aos jovens. Então vamos apresentar algumas reflexões em torno dessas obras psicografadas por Raul Teixeira. Rogamos ao Pai que nos abençoa, nos conduza e nos aproxime ao coração no pulsar desses espíritos que já sentiram a presença de Deus e esse convite amoroso de Jesus para suas vidas. Esse convite de Ivan de Albuquerque para a juventude: por que estou no mundo exatamente hoje? O que o Criador pretende da minha trajetória humana? Que tipos de anseios explodem em minha intimidade? O que desejo para a própria existência? Que propostas religiosas devo procurar para meu esclarecimento espiritual? O que desejo é o melhor para mim e para os outros? Que direitos tenho sobre a minha vida e a de terceiros? Posso fazer tudo quanto penso e quero? Quais compromissos sinto ter trazido para essa vida? De que elementos me instrumentarei para atender a minha missão planetária? Ivan de Albuquerque deixa bem claro essa preocupação, essa dedicação, e aí vemos nesse título Cântico da Juventude, essa possibilidade de fazer com que a vida aqui na Terra, bem compreendida, entendida essa fase da juventude, essa fase de empreender, de se dirigir, de se conhecer, e que diferença faz num processo encarnatório o jovem entender o seu propósito aqui na Terra, a sua natureza, o seu destino, e empreender esforços no sentido de fazer o melhor ao seu alcance. Então, no livro Cântico da Juventude, são tratados tópicos do dia a dia, das decisões, das oportunidades e também daquelas situações que podem representar fugas e riscos nesse processo reencarnatório. Caminhos para Amor e Paz trazem uma proposta de compreensão dessa fase juvenil, dos conflitos, mas principalmente a iluminada direção que pode ser seguida pelo jovem quando se aproxima o coração da proposta desse sentimento de amor entendido pela caminhada do Cristo aqui na Terra e influenciado tantos jovens e que tão pouco nós temos comentado, trazido no dia a dia como exemplos a serem seguidos. A grande contribuição de Ivan de Albuquerque é, ao tomar conhecimento da doutrina espírita, se aproximar dessa verdade aqui na Terra, revelar essa grandeza já conquistada de um espírito e que tem essa possibilidade na fase juvenil de empreender de uma forma amorosa esse conhecimento e mostrar como essas almas já mais afeitas ao caminho do bem, elas são capazes de promover grandes mudanças, quase que num processo de anonimato, né? Então são vidas que transformam vidas. Então, Ivan de Albuquerque, ele nasceu em Brotas, no estado de São Paulo, 16 de janeiro de 1918, filho do seu Romeu e da dona Laura de Albuquerque. A sua mãe, então, mãe de 4 filhos, casou-se muito cedo e sempre teve essa maturidade em relação às questões espirituais. Ela conhece o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o seu Romeu sempre apoiou nesse seu interesse pela doutrina espírita. Ela e Ivan sempre foram espíritos muito próximos. Então, aos 16 anos, Ivan já demonstrava um grande amor ao espiritismo. E ele começou a estudar, e nesse momento, então, ele já tinha, aos 16 anos, um grande conhecimento dessa doutrina. E parecia que estava há muitos anos à frente, devido a essa bagagem que levava. Então, nós vamos percebendo que o espírito, na medida em que ele evolui nos processos reencarnatórios,
essa identidade maior que vai sendo formada de natureza espiritual, ela se revela nos processos reencarnatórios, e essa é a contribuição singela de Ivan de Albuquerque aqui na Terra, porque um jovem já muito sensível às questões, a esse sentimento familiar e ao que ele poderia fazer em relação à família, aos que o rodeavam. A vida de Ivan de Albuquerque é marcada por esse amor a Jesus, essa dedicação à divulgação da doutrina espírita, esse olhar carinhoso aos que estão à sua volta. Num evento que aconteceu em São Paulo, do Congresso Eucarístico, ele traz as mensagens espíritas no bolso e vai distribuindo com essa alegria de quem quer compartilhar a boa nova. E ele é preso, e ele é levado a um sanatório em Juqueri. É procurado por 2 dias pelos familiares e finalmente é encontrado com a ajuda de pessoas influentes. E está Ivan de Albuquerque, então, no sanatório, ainda com algumas mensagens no bolso, distribuindo e procurando atender os enfermos. Então, essa tranquilidade de Ivan de Albuquerque de fazer o que se apresenta da melhor forma possível. Nós encontramos também o trabalho dessa obra assistencial do Ivan de Albuquerque junto aos rancenianos. Então, ele se encontra junto a Jesus Gonçalves e Ninita, no hospital em Pirapitingui, onde se encontram os rancenianos, e ele, muito amigo então de Jesus, ia com frequência visitar o hospital, fazer curativos nos rancenianos, o que trazia muitas vezes preocupação ao dirigente do hospital, que procurava seu pai no intuito de alertar o risco da doença em si, né, da hanseníase. E o que Jesus respondia ao seu pai, que ele sabia que ele tomava os devidos cuidados, mas sabia que ele não iria contrair a hanseníase nessa encarnação, e que sentia em sua alma essa certeza de uma desencarnação precoce, mas que não seria pela hanseníase. Curioso caso de premonição. Nas conversas domésticas, todas as vezes em que o velho Romeu abordava Ivan em torno da importância da formação de uma família, tendo-se em conta que o jovem filho era de complexão física saudável, dono de suave harmonia de formas, com uma voz muito bonita e invejada, sendo muito querido das jovens que o assediavam, à época, naturalmente, aguardando alguma chance, Ivan lhe respondia dizendo: nesta encarnação não vim para constituir uma família, porque vou partir muito cedo. Dizia-o com tal tranquila certeza que sua mãe, tocada pela alusão, lhe contestava: meu filho, não repita isso, porque não sei se terei estrutura, embora o meu conhecimento da doutrina, para perder um filho. A alma notável do jovem pregador, no entanto, sabia, do fundo da alma, com aquela certeza subjetiva dos espíritos lúcidos, que não chegaria aos 30 anos de idade, conforme o apegou diversas vezes. A família tinha em casa uma cabra chamada Esmeralda. Era tratada com imenso carinho e cuidados por Ivan, diariamente, em torno das 6 horas da manhã. Ivan costumava levar um copo de leite da cabra para seus pais e para cada uma das irmãs. Certo dia, numa época em que Ivan estava viajando, um de seus amigos mais chegados, Valdemar Teles, muito nervoso, muito preocupado, dirigiu-se ao Sr. Romeu e disse-lhe: Seu Romeu, eu tenho uma notícia horrível para lhe dar. O que foi, Valdemar? Diga. O que foi que aconteceu? Atalhou o pai. O Ivan morreu, respondeu Valdemar. Como? Não é possível uma coisa dessa. Valdemar se recompôs e disse, envolto num sorriso muito pálido. Estou brincando, foi a Esmeralda que morreu, a cabra. Passados 3 dias, o trem pegou, de fato, a cabra Esmeralda e ela veio a falecer. Nesse interim, retorna Ivan de sua viagem e ficou muito triste com a notícia da morte de Esmeralda e, passado algum tempo, ele veio a perecer, como Esmeralda, num desastre de trem. Como a vida continua após a morte do corpo físico, nós encontramos então Jesus, esse espírito que se ocupa no mundo espiritual de estudar, de reunir com outros espíritos, de atender os anseios daqueles encarnados
em relação dessa temática de alertamento à juventude. No livro Cântico da Juventude, nós encontramos essa demonstração de quando encarnado e presente nesse processo da desencarnação. Faz-se necessário que esses espíritos nos caminhos da presente lida encontrem respostas maduras e lúcidas para os seus multiplicados questionamentos. Torna-se imprescindível aprender a pensar com lógica, idealizando para o porvir as realizações felizes, a partir dos empreendimentos aos quais se dedicam desde agora nos tempos da mocidade fisiológica. Ivan de Albuquerque, então, nos convida para juntar esforços no intuito de dar ferramentas à juventude para que ela possa interpretar esses enigmas da existência, para poder solucionar esses dramas em que se veem enredados intensamente. Então, os textos que são apresentados nessas obras, eles são frutos dessas reflexões, desses diálogos no mundo espiritual, em direção ao atendimento às almas aqui na Terra que pedem auxílio. Então, veja, esse mundo espiritual é um mundo dinâmico, é um mundo atuante, em que os espíritos se dirigem, somados às possibilidades dos encarnados, no atendimento dessa mocidade. Quão grande é esse trabalho no mundo espiritual e a riqueza que é abrir uma dessas obras e encontrar aí diretrizes seguras para serem discutidas de uma forma lúcida com os jovens, reflexivas e que possam adiantar situações de uma forma, primeiro, intelectual, sensibilizando, para que quando eles se defrontem com essas situações, eles tenham uma possibilidade mais segura de tomar um direcionamento. Ou, de outra forma, eles fariam, talvez, uma forma impulsiva, no sentido de se defender ou de tratar as suas dores. E aí vai o convite à juventude. Avança, juventude fiel e consciente, aplicando tuas energias e tua inteligência, teu tempo e tuas oportunidades a serviço do jovem amigo, que um dia não se recusou a oferecer a própria vida, a fim de que aprendêssemos a vencer o mundo como ele o fez. Então, jovem, Jesus deixa bem claro que nós não precisamos vencer no mundo, mas precisamos vencer o mundo nos seus desafios, nessa dificuldade de lidar com as questões positivas e negativas da nossa intimidade. É esse o convite. Avança, juventude. Toma o rumo dos teus passos. Se conhece e segue feliz cumprindo aquilo que diz respeito a esse projeto encarnatório. Se sofres a torturante influência de tentações e de vícios diversos que tentam desestruturar-te o equilíbrio que cultivas em árdua elaboração, sentindo-te por isso a balançar em aguda aflição, ajusta-te aos esforços da caridade que são apresentados a ti pelo Espiritismo. Então, jovem, firma o pé no chão e olha as possibilidades. É como se os piscar das estrelas, os mundos avançados dissessem: vem, segue na tua luta e tem um caminho. Aplica os teus esforços na caridade. E em relação aos conflitos familiares, daqueles com quem não tenhas tanta aproximação ou afinidade, ou mesmo por quem guardes aversão, deverá buscar a verdadeira imagem, a de profundidade, aquela que nem sempre mostram, uma vez que quase sempre conduzem na intimidade problemas iguais ou bem semelhantes aos teus. Com eles conseguirá exercitar a tolerância, a paciência e demais sentimentos maduros, sem pieguismo, sem que te faças vítima, uma vez que agora compreendes por que te jungiste a esses corações. E diante a tantos convites de imediatismo, refletindo sobre juventude e intelecto, jovem, vieste ao mundo para que te aches a ti próprio, e não te acharás isolado na frieza do teu cofre ou no mausoléu da tua inutilidade. Ergue-te, juventude amiga, e põe-te nos trilhos do bem, e enquanto o planeta se debate em sombras, desrespeitado por multidões de cérebros raros e coroados, unge-te de amor, de entendimento, de fraternidade e de luz, a fim de que o teu entendimento das coisas seja como um bafejo do Criador, aquecendo por teu intermédio
a frialdade intelectual que ainda vigora nas variadas dimensões do mundo. E a compreensão sobre as enfermidades. Se começas cedo a espiar o pretérito, isso significará que a tua bagagem de negativos comprometimentos te exige mudanças inadiáveis e urgentes. E diante dos convites de fugas, supera-te e segue adiante. Não mais retardes esse encontro com a vida feliz. E a mediunidade eclodindo nessa fase juvenil. Quando chamado à prestação de serviço pelos caminhos da mediunidade, inicia a marcha pela vigilância que exercitarás em todos os momentos de tua existência. Caminhos para amor e a paz. Por que estou no mundo exatamente hoje? Ao apresentar as situações ligadas à família, à questão intelectual, ao trabalho na sociedade, aos desafios da emoção, aos ímpetos de hábitos do passado, na mensagem Renasceste, podemos resumir a essas 4 grandes direções. Atento às razões que ao mundo te trouxeram, aprender, amar, servir e passar. Na relação para com Deus, o que o Criador pretende da minha trajetória humana? De tudo quanto ouviste sobre o Criador, com certeza o que mais te tocou foi concluir que és dele um filho amado. De tudo o que sentiste a respeito de Deus em todos os teus momentos, sejam de lamento ou de comemoração, o que mais te empolgou foi saber que o tens envolvido em tua vida e que a tua vida nele está imersa. De tudo o que viste com teus próprios olhos a falar-te do Pai, estou certo de que te emocionas com as pequeninas flores que despontam na rachadura da montanha, com as aves que chilreiam para despertar-te no amanhecer, com os passos trôpegos da criança risonha ou com as histórias saudosas dos velhinhos. Mas de tudo quanto viste, sentiste e ouviste acerca do Criador, creio que o que mais te haja entristecido foi constatar quão pobre ainda te encontras em termos espirituais, nada obstante, seja herdeiro das constelações. Rejubila-te, sim, por tudo o que constatas sobre o Pai, que sustenta todo o universo, mas trata de viver de modo tal que todos os que se acerquem de ti possam ler, nos teus gestos e falas, a presença do Senhor. Amar a Deus como esse Criador, que tudo provê, que nos dá a oportunidade, enquanto colaboramos na sua obra, de desenvolvermos a inteligência e os sentimentos. Vamos aprendendo, com esse amor maior do Pai, a amar as oportunidades, a tudo aquilo que nos diz respeito em relação a desenvolver esse sentimento amoroso para conosco mesmo. Aprender a pôr limite nas relações, entender até que ponto nós damos conta, e a partir daí é importante colocar um sinal de alerta, que já estaríamos expostos a situações com consequências não positivas. Esse amor a si mesmo, no cuidado para com o corpo, em relação ao sentimento, às emoções. Amar a si mesmo. Saber que nesse corpo que mantém essas relações com o exterior, habita um espírito imortal, com possibilidades inimagináveis, com faculdades que transcendem as faculdades do corpo físico. Esse tomar conta de que somos herdeiros das nossas atitudes, e por isso esse amor infinito do Pai que espera o nosso crescimento. Vamos aprendendo a nos relacionar com o próximo, compreendendo os limites que o outro tem das ações, assim como nós temos limites para todo esse processo da vida aqui na Terra. Mas que com paciência, com tolerância, com esse cuidado especial nas nossas relações, nós vamos aprendendo uma proposta do cristianismo: amar o inimigo. Mas como assim amar o inimigo? Eu amo meus amigos, mas como amar os inimigos? Então, essa proposta de Jesus que vai nos ensinando
a respeitar as individualidades, que nos ensina a vibrar positivamente quando algo de bom acontece com o outro, mesmo que as nossas relações não sejam daquelas que fluem com tranquilidade. Mas esse amar ao inimigo diz orar por ele, orar por dias melhores. E vamos formando essa grande rede, entendendo que influenciamos as nossas vidas, que os pensamentos tecem essa rede incrível de influência. E por acréscimo de misericórdia, aprendemos a buscar socorro no mundo espiritual, com aqueles que já estão à frente nessa questão das relações para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. A doutrina espírita, então, traz esse convite a todos, para que possamos mirar no exemplo daqueles que se entregaram um tanto mais ao autoconhecimento e a esse trabalho de crescimento, de evolução, e ver quão belo é o despertar da consciência, as oportunidades de viver melhor, ainda quando passamos aqui na Terra. O jovem como um sublime investimento. Vamos trazer aqui o investimento de Paulo de Tarso no jovem Timóteo. Paulo de Tarso conhece Timóteo na Licaônia. Ele vai em busca de 2 mulheres recém-convertidas ao cristianismo e se dedicando então a esse processo de divulgação dos ensinamentos de Jesus. E conhece então Timóteo, filho de Eunice, neto de Lóide. Timóteo com 15 anos, um jovem muito tímido e com uma saúde bastante precária. Mas ele percebe nesse coração jovem as possibilidades de responsabilidade de assumir essa tarefa junto ao cristianismo. Então, o que Paulo faz? Ele traz esse jovem junto à tarefa do cristianismo, permitindo que ele visse, ouvisse e atuasse, de forma que ele fosse ganhando experiência, né, que são imprescindíveis aos trabalhos em que ele já se encontrava imerso e que diriam respeito aí no futuro próximo. Timóteo, então, começa a trabalhar nessa oficina do Cristo e Paulo envia a ele, inclusive, a missões especiais junto a algumas comunidades, como a Tessalônica, a Macedônia, de Corinto e de Roma, e encontra aí resultados bastante felizes com a atuação desse jovem. Então, Paulo investiu em Timóteo, e Timóteo, por sua vez, então, correspondeu com muita seriedade em relação ao seu projeto de vida. Então, ele não permitiu nem que a sua timidez, nem a sua fragilidade de saúde, nem os convites do mundo interferissem na tarefa a ser desenvolvida nesse caminho que ele encontra à luz do cristianismo. Então, os dois, Paulo e Timóteo, eles juntam esforços e é um trabalho consistente, que toca o coração até hoje, quando a gente percebe esse trabalho de Paulo na divulgação do cristianismo. Mas não dá para esquecer, então, o trabalho junto a Paulo, de Timóteo, desse jovem, né, que soube honrar os seus compromissos, aproveitando-se dessa luminosa experiência e a perícia do Paulo de Tarso, que era o adulto aí, o que o conduziu. Essas palavras a gente encontra, então, no prefácio do livro Caminhos para Amor e Paz, de autoria do Espírito Camilo, que introduz, então, o livro do Ivan de Albuquerque, e fala que chama essa responsabilidade dos adultos no movimento da divulgação do cristianismo, e aí ligado ao espiritismo, desse encaminhamento desses jovens, por essa possibilidade de desempenharem a sua tarefa, e ao mesmo tempo em que eles assumem esse papel já talhado ao longo das experiências reencarnatórias, né, porque é um jovem num corpo jovem, mas o espírito é milenar. Então, essa responsabilidade de compartilhar experiências, de conduzir, para que esses jovens possam desempenhar o seu papel nesse período reencarnatório, essa existência em que nós nos encontramos, então, nessa rede, todos interligados. Alguns que se antecederam nessa jornada
aqui na Terra, outros que estão chegando, e juntos construindo aí esse raciocínio que permita analisar os sentimentos, as nossas ações e nos conduzir para dias melhores. Indo em direção à resposta dos porquês, Ivan de Albuquerque nos insere nessas possibilidades da doutrina espírita nos esclarecer em relação à nossa situação. E nesses tempos de agora, a doutrina espírita devidamente estudada e vivamente entendida mostra-se apta a explicar ao espírito, na quadra da sua juventude, essa imensa soma de porquês, permitindo a cada um analisar as condições de sua vida, os cenários socio-morais em que Deus o situou, o quadro de suas necessidades mais íntimas de elucidação e amparo para conseguir trilhar o correto percurso, responsabilizando-se com maturidade e clareza por todos os seus atos nas estradas da existência. E Ivan segue iluminando o caminho. Após meditar e entender que somente os bons exemplos devem ser seguidos, somente quando nossa justiça superar a dos fariseus hipócritas, ao tempo em que o amor for capaz de amparar o ser amado em qualquer circunstância e renunciar ao desejo de posse. E quando a paz impregnar-nos a tal ponto que nos tornemos instrumentos do Cristo, onde, como e com quem estivermos, poderemos nos felicitar por haver encontrado o nosso caminho, o caminho venturoso para a vivência do amor e da paz, honrando Deus, inesgotavelmente, como fez o pupilo de Paulo, o jovem Timóteo. Agradecemos a Deus por essa oportunidade da reencarnação e do conhecimento da doutrina espírita. Somos gratos, Ivan de Albuquerque, por essa oportunidade de trabalhar como esses trabalhadores da última hora, juntamente com a mocidade, e com toda essa força que a mocidade traz, essa jovialidade, que permite renovar as nossas forças na medida em que trabalhamos. E ao nosso querido Raul Teixeira, pela bênção que foi em nossas vidas, aqui nesse alto vale do Rio do Peixe, no meio oeste catarinense, em tantas vezes que trouxe essa palavra lúcida e corajosa do Espiritismo aos nossos corações. Que Deus abençoe, Raul, o trabalho do Remanso Fraterno, obra de educação, a Sociedade Espírita Fraternidade, e você a nossa gratidão por ser esse exemplo e ao mesmo tempo essa atenção que tanto nos cativou. Que Deus nos abençoe a todos, nos conduza nessa semana e lembremos sempre dessas sociedades que se interligam entre a terra e o céu. Gratidão, Senhor.